Olá, tudo bem com vocês? Eu espero em Deus que sim, que estejam todos bem em nome de Jesus. Graças a Deus, como sempre falo, mais uma vez estamos aqui no nosso canal Família Bem Maior. E se você está comigo aqui e sabe que a tua família é bem maior, fique comigo até o final, porque Deus tem uma palavra para você neste dia. Deus quer falar de pertinho com você, Deus quer te levantar, Deus quer te reestruturar e dizer para você nesse dia que você é muito mais do que vencedora, você é muito mais do que vencedor. Por esses dias eu estive meditando na palavra do Senhor e Ele me chamou assim muita atenção a palavra dele ao respeito do que se diz que nós precisamos nos posicionar e saber quem somos em Cristo Jesus. Você já se perguntou quem você é em Cristo Jesus? Ou você muitas vezes se acha que não é nada, que você é um zero à esquerda, que sua vida não passa disso aí, que você vai continuar no zero, que você vai continuar derrotada, que você vai continuar sem os teus sonhos ser realizados, que você vai continuar com esse casamento aí, né, querendo quase à beira de separar, né? Você já analisou que você pode mudar a tua história no nome de Jesus? Que você pode analisar e ver que você é importante, que você é alguém que Deus ama muito e quer mudar a tua história? Você já analisou que muitas vezes o seu pensamento não condiz com a pessoa que você é? Você é uma pessoa autêntica, uma pessoa, né, para frente, uma pessoa que busca querer vencer. Mas por que você ainda não tomou um posicionamento de vencedora? Por que você ainda não analisou e viu que dentro de você mora um Deus que cuida de você e cuida da tua família, cuida dos teus filhos, cuida do teu marido? Que você se questiona tanto com tantas situações que muitas vezes você se vê enlaçada? Olha, hoje o Senhor quer te renovar com esta palavra, que ao longo desses dias eu meditei e era como que Deus falava assim: fala para as pessoas que muitas vezes adentram neste canal, para que muitas delas entendam que eu não me esqueci do que me pedem, que eu não me esqueci do que buscaram a mim para entregar-te. Então, eu quero dizer para você que Deus não esqueceu das tuas orações. Deus não esqueceu do que você pediu para Ele. Então, hoje, às vezes, na nossa vida, a gente pensa assim: quem sou eu? Mas Deus está te vendo neste momento dizendo assim: você é alguém que eu chamei, que eu nomeei, que eu estou querendo mudar a tua história, mas depende de você. Depende de você, exclusivamente de você. Não depende mais de Deus, depende de você. E eu vou ler a passagem que fica em... Se você tem uma Bíblia aí, se você está em casa, se você está dirigindo, está no carro, realmente você não vai conseguir estar lendo. É claro que você vai estar dirigindo, conduzindo. Mas ouça essa mensagem vai falar ao teu coração. Está em Samuel, em 1 Samuel 16. Eu grifei alguns versículos para não ficar muito prolongado este vídeo, né? Para que você entenda o recado de Deus com simplicidade. Eu não vou contar a história toda, mas eu vou mencionar a pessoa, os personagens, e você vai ver se você se encaixa em uma situação dessa que é necessário você se posicionar. Porque muitas vezes o Senhor te achou, muitas vezes o Senhor quer te dar algo grande na tua mão, mas às vezes também a gente passa por processos. Às vezes os processos fazem com que você pense que as coisas não vão acontecer, que as coisas não vão mudar, que o seu relacionamento vai ficar da mesma forma que está. Eu quero dizer para você que Deus viu. E quando Deus vê, Deus muda situações. Quando Deus olha e vê que precisa mexer ali, Deus vai mexer na situação. Mas você precisa se posicionar, se apresentar diante dele. E foi isso que aconteceu. Muitas vezes, o que um pai ou uma mãe fala para um filho é bem-vindo, é muito bem-vindo. Mas quando Deus brada,
a coisa muda, tanto para o pai, como para o filho, como para quem quer que seja. Então entenda, Deus fala com você e você precisa ouvir a voz de Deus. E Ele falou com alguém aqui. E esta pessoa ouviu a voz dele e obedeceu, em meio a algumas trajetórias que enfrentara. Porque ele estava aqui passando por provas, alguém querendo destruir ou matá-lo. Mas ele foi sábio e seguiu a orientação do Senhor. Quem sabe você precisa seguir a orientação do Senhor. E não você tomar precipitadamente com as suas próprias decisões, tomar suas decisões achando que Deus está no negócio. Você precisa deixar que Deus entre no negócio. E Ele vai te dar as instruções certinhas como você deveras fazer. Então está lá em 1 Samuel 16, que diz no 7 assim: Porém o Senhor disse a Samuel, não tentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, mas o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu vou repetir para você entender direitinho. Porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O que essa palavra quer dizer? A história que a gente já sabe, né? Em que um jovenzinho foi ungido ao rei. Mas para isso acontecer, veio um processo, né? O Senhor deu uma ordem para que Samuel buscasse um rei, né? E ele foi, mas ele ia enfrentar situações para chegar lá no local, nessa cidade. Então o que aconteceu? Deus orientou ele direitinho como ele deveras fazer. Assim o Senhor tem te orientado e você precisa fazer como o Senhor está mandando. E aqui ele perguntou para o Senhor, que eu não vou me prolongar, só estou falando por cima, só para que você entenda a logística do que Deus quer com você nesse dia. Deus orientou a Samuel para ir na casa de Jessé, que era o pai de Davi, né? Ungir um rei, procurar ali, que ali tinha um rei ali, e Deus era dali daquela linhagem que o Senhor ia, né, instaurar um rei. E foi-se Samuel pela orientação de Deus. Chegando lá, Jessé tinha mais filhos, muitos filhos, né? E o que aconteceu? Que Deus, né, pedira para Samuel ungir um dos. E ali Samuel chegou e perguntou para Jessé, cadê seus filhos? Seus filhos estão aqui, porque aqui o Senhor mandou que eu viesse fazer algo que era necessário. Porque daqui da tua linhagem vai ser levantado um rei. Jessé, muito feliz ficou, claro, né? Eu conjecturando, e ali mandou chamar os seus filhos. E ali veio os filhos de Jessé, né? Que a palavra de Deus diz assim: assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Faltava o 8º, que era Davi. Porque a palavra de Deus aqui relatou o que quando eu li? Que Deus não olha para a aparência. Deus não olha para o tamanho da robustez da pessoa. Deus olha para o coração. Então, de repente, você está se achando um nada. No meio desse relacionamento, você está se achando um zero à esquerda. No meio desse relacionamento, você acha que tudo está perdido. Quando, na verdade, você é a peça principal que Deus colocou aí para mudar essa história. E isso em todas as áreas da sua vida. Eu estou falando com pessoas aqui que estão vivendo situações que precisam de um posicionamento, porque Deus tem te levantado. Deus tem te dado até a palavra de sabedoria. Mas você tem se esquivado,
tem sentido medo, tem se retraído, achando que, será que é eu? Será que eu sou capaz? Por que fulano não faz? Por que ciclano? Por que fulano não age por mim? Porque é isso, porque é estudado, porque tem conhecimento. Deus quer você. Deus nomeou você. Na sua casa é você que é a coluna. Na sua casa é você que Deus está levantando para fazer a diferença. E quando Samuel chegou na casa de Jessé e fez menção nos filhos, e Jessé mandou que passasse aqueles 7 filhos diante de Samuel, para que um deles fosse ungido rei, todos que estavam passando eram letrados, né? Fortes, grandão, né? Quem sabe até másculos, grande. E de repente, nada disso. Porque Deus não vê, pessoal, como você vê, como nós vemos. Deus olha dentro. De repente tem pessoas, muitas vezes, que possa não dar nada por você. Te achando talvez nada. Mas você, dentro de você, Deus conhece. E Deus sabe que você é preciosíssima para Ele. Você é preciosíssimo para Ele. Não importa o que imaginem, o que digam de você. Importa o que Deus diz de você. Que você é um vencedor, que você é uma vencedora. Então todos aqueles que se achavam ser, ou poderia ser o rei, não foram nenhum. E assim sendo, Samuel continuou dizendo, o Senhor não falou que era nenhum desses. Certamente, claro e evidente, o Senhor não ia se equivocar. Deus não se equivoca. Então, o que aconteceu? Jessé disse, mas tem o meu filho, né, que ainda falta um. Mas esse está tomando conta lá das ovelhas. E aí, o Senhor disse o quê? Para Samuel, manda chamar. Deus bradou no coração de Samuel e Samuel falou, não, se está faltando, manda chamar. Não vou sair daqui sem ungir o rei, que o Senhor mandou. E veio o Davi. E conta-se, relata-se a palavra de Deus, que ele era um moço, aqui a Bíblia diz assim, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Ele era um jovenzinho que talvez não tinha a estatura, não tinha o conhecimento, a sabedoria, talvez, dos irmãos dele. Ele era aquele menino, né? Ali pequenininho, talvez, mas um moço educado, um moço formoso, né? Do jeitinho dele, mas ali pacato. Talvez estavam já todo, né, surrado de lá do pasto, né? Que estava lá vendo as ovelhas, cuidando das ovelhas. Todo sujinho. E de repente, quando adentra ele ali, que coisa tremenda, gente. Que coisa tremenda Deus quer fazer na sua vida. E muitas vezes você diz assim, quem sou eu? Você é alguém que o Senhor olhou de lá dos céus e disse, é você que eu vou usar. É com você que eu tenho um negócio. É você que será a diferença da sua casa. É você que vai ser usado para fazer a obra nesse lugar. Então ele disse desse jeito. E disse o Senhor, olha aí, levanta-te e unge-o. O Senhor disse para quem? Para Samuel. É este o homem, oh glória, porque é este mesmo. Então é você mesmo. Não fuja da presença de Deus, nós não podemos nem dar um passo, porque Ele nos vê aonde quer que nós estejamos. E vá fazer a obra de Deus. Vá fazer a diferença neste mundo. Vá ser um semeador. Vá ser bênção aí dentro da sua casa. Você é a coluna. Você pode muito bem ter sabedoria em administrar o teu lar. Você pode. Não se ache incapaz. Não diga que não consegue. Não diga que as lutas são tantas, que você está a ponto de jogar tudo para o alto. Quem gosta de ouvir isso é o adversário. Não dê margem para ele. Então, nessa tarde,
os incentivos da parte de Deus que Ele te leva a ter neste dia Ele não desiste de você. Porque Ele não desistiu. Ele poderia muito bem dizer, bom, só tem esses 7, vamos deixar o outro que está lá. Ele disse não, porque eu não olho pelo que eu estou vendo, pela aparência. Eu vejo o coração. A aparência, você que está aí me ouvindo, a aparência engana. Viu? Às vezes não é o que vê. Tem muita fala, tem muito conhecimento, tem muita psicologia, mas não é nada. Ponha isso no seu espírito. Deus se agrada de um coração sincero. Deus se agrada de muitas vezes alguém que chora dentro do seu quarto, de joelho dobrado, apresentando as suas queixas diante dele. E muitas vezes tem pessoas abrindo a boca e falando muito, mas está vazio por dentro. Tá? Porque esses irmãos dele, muitas vezes, o que ele era? Só tinha conhecimento, humanamente falando, mas dentro dele, o espiritual, algo que o Senhor queria e sabia que poderia contar, não tinham ainda. Eles não tinham. É tanto que depois foi a perseguição para Davi. O Davi sofreu, como todo mundo sabe da história dele. Mas ele foi o quê? Rei. Primeiro ele estava no pasto, depois ele foi para o trono. Então eu digo para você que ainda que a sua vida esteja debalde, que ainda que a sua vida esteja, você não esteja entendendo nada, saiba. O Senhor te ungiu, o Senhor te chamou e a diferença Ele vai fazer através da sua vida. Esse é o recado. Esse é o recado de Deus para você nesse dia. Você é o diferencial aí dentro da sua casa. Você é o diferencial no meio da tua família. Você é o diferencial dos teus filhos. Então faça valer, porque o Senhor te chamou. Ele te escolheu, Ele te nomeou, Ele te ama. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. E até o próximo vídeo.